Bom, irmãos, boa tarde. Nós estamos prosseguindo a nossa aula. Na semana passada, nós vimos que Deus é totalmente outro quando relacionado com a sua criação. Isso significa que no ser de Deus há características únicas que permitem a ele se diferenciar de nós mesmos. A essas características nós chamamos de atributos de Deus, né? Então, o nosso tema de hoje vai abordar justamente acerca dos atributos de Deus e a sua pessoalidade, ok? A título de uma breve introdução, eu trouxe uma citação do Louis Berkhoff falando acerca dos atributos, e para ele, os atributos de Deus são as perfeições que constituem predicado do ser divino na Escritura, ou que são visivelmente exercidas por ele em sua obra de criação, providência e redenção. Por predicados, nós queremos dizer qualidades de Deus. Então, os atributos são perfeições, uma vez que Deus é perfeito, que são qualidades perfeitas que nós podemos encontrar tanto na palavra dele, quanto também na sua palavra, quanto na sua criação. Essa terminologia de atributos, ela não necessariamente é a melhor terminologia que nós temos para falar do ser de Deus. Uma vez que quando a gente pensa um pouco acerca de atributos, via de regra estamos pensando em algo que a gente pode acrescentar a um ser para que ele seja mais evoluído, digamos assim. E não é isso que nós queremos afirmar quando dizemos a respeito dos atributos de Deus. Deus, ele é alguém que não pode ter nada mais acrescentado ao seu ser, dada a sua perfeição. Portanto, o que é que nós queremos dizer com atributos? Apenas qualidades inerentes ao próprio ser de Deus. Então, nenhum atributo especificamente está acrescentado ao ser de Deus. Eles são a essência própria do ser de Deus. Nesse sentido, nós não dizemos, por exemplo, especificamente, que Deus ele pode amar, mas que ele é amor, que Deus pode se irar, mas que ele é fogo consumidor. Isso porque, dentro da própria característica do ser de Deus, há uma série de atributos que compõem essa identidade, essa personalidade à pessoa de Deus. Prosseguindo, o primeiro dos atributos que eu gostaria de apresentar para vocês, e é um atributo que tem muito a ver com o que eu acabei de falar, é o atributo da unidade de Deus, né? Unidade ou simplicidade. Por simplicidade, nós queremos dizer que Deus não é complexo. Ok, Lucas, você só falou a palavra oposta. Mas por complexo, nós queremos entender que Deus ele não é formado por partes. Um ser complexo é um ser que possui vários componentes. Deus é formado por um componente único. Portanto, ele é uma unidade, ele é simples. Isso significa para nós que Deus é espírito. E na inteireza desse ser, não há atributos que se conflitam dentro dele, ou atributos mais importantes do que outros. Muito pelo contrário, Deus ele tem em todos os seus atributos uma perfeita harmonia dentro dele, que revelam tudo o que ele é ao mesmo tempo. É interessante a gente pensar um pouco nisso, porque numa das passagens em que provavelmente muito se discute sobre uma possibilidade de conflitos dentro do ser de Deus, que é a cruz, nós encontramos as principais afirmações acerca da consistência da unidade divina na Bíblia. É muito comum as pessoas, por exemplo, se questionarem como Deus pode pagar a Deus um sacrifício para aplacar a ira desse Deus. Isso é muito comum dentro da teologia reformada, esse tipo de questionamento. Mas lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 19, nos é dito por Paulo que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então, dentro da cruz, nós encontramos uma perfeita harmonia no ser de Deus, uma vez que Cristo está reconciliando o mundo com Deus Pai. Não somente isso, em Romanos capítulo 3, verso 26, o mesmo tipo de afirmação é feita, que na cruz Deus é tanto justo e justificador daqueles que o amam. Então, nós percebemos que a unidade de Deus ela é afirmada até nos momentos em que, para nós, pode parecer haver algum tipo de conflito entre as pessoas da Trindade, entre o próprio ser de Deus. Não é este o caso.
Mas nós vamos falar um pouquinho disso lá no final. Além da simplicidade, nós também afirmamos que Deus ele é autoexistente. A esse tipo de afirmação nós chamamos de aceidade. Por ser autoexistente, nós queremos dizer que Deus é totalmente livre da sua criação. Ele não depende dela. Ele estava lá antes dela, estava sozinho, contudo não solitário. Deus não é solitário porque a solidão é um aspecto inerente de alguém que precisa de algo para se completar. Mas Deus, desde a eternidade passada, é completamente satisfeito em si mesmo. E antes que todas as coisas existissem, o nosso Deus sustenta todas elas e é capaz de viver sem qualquer uma delas. É isso que nos é dito, por exemplo, lá em Colossenses capítulo 1, verso 17, quando Paulo afirma da seguinte maneira a respeito da pessoa de Cristo. Ele diz assim: Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Então, o nosso Deus é um Deus que não tinha a necessidade, por qualquer momento, de criar os seres humanos, mas ele faz isso por pura graça e por puro amor. Esse movimento da criação eu vou deixar para as próximas aulas de Trindade, porque eu acredito que isso certamente será abordado ao longo dos textos bíblicos. Mas o fato é que Deus, na sua autossatisfação, não precisava nos criar, mas faz isso por amor e por graça, para o louvor da sua glória. E se nós dizemos, assim como acabamos de dizer, que em Colossenses capítulo 1, Deus sustenta todas as coisas e Ele é antes de todas as coisas, uma próxima afirmação que nós podemos fazer é a respeito da eternidade de Deus. Deus é eterno, e não somente eterno, como também é imutável. Por ser imutável, nós não queremos dizer que Deus ele é imóvel. Tá? E o que eu quero dizer entre imóvel e imutável? Não são duas coisas iguais? Não necessariamente. O que nós queremos dizer por imóvel é como se Deus fosse estático. E isso não é uma característica do nosso Deus. O nosso Deus ele é profundamente dinâmico e o tempo todo ele está se relacionando com as suas criaturas e dentro do seu próprio ser, entre as pessoas da Trindade. Então, diante desse relacionamento contínuo que Deus tem e está sempre se relacionando, nós damos a esse nome de imutabilidade de Deus e não imobilidade de Deus, porque a maneira pela qual ele se manifesta nos seus decretos eternos, aquilo que ele faz, aquilo que ele planejou, para tudo aquilo que ele criou, nunca mudou e nunca vai mudar. O caráter de Deus nunca mudou e nunca vai mudar. É isso que nós afirmamos acerca da imutabilidade. Diferente, por exemplo, de alguns filósofos que antigamente pensavam que Deus era um motor imóvel, que por meio dele surgia todas as coisas, mas que ele estava lá no canto separado, completamente incapaz de se relacionar com tudo aquilo que ele fez. Não é esse o caso quando nós falamos a respeito de Deus. Quando nós pensamos especificamente na imutabilidade, uma das coisas que é interessante para nós compreendermos é que na imutabilidade de Deus, nós temos a confiança de que ele é apto e confiável para cumprir as suas promessas. Uma vez que ele não muda, ele também não mente. E por ele não mentir, nós podemos confiar em tudo aquilo que ele faz. Por ser imutável e eterno, ele também não é pego de surpresa. Tá? Então não há, como diz o Michael Horton, qualquer tipo de contingência que o decreto de Deus não tenha levado em consideração. O que eu quero dizer com contingência? Eu quero dizer que Deus, por exemplo, não foi pego de surpresa quando Adão e Eva pecou ou quando o povo de Israel pecou. Nada que aconteceu nesse mundo, nessa terra, escapou do controle e da ciência do próprio Deus. Ele sabia que todas essas coisas aconteceram, de forma que nada disso escapou da sua ciência, do seu poder e também dos seus decretos. O que é importante nós pensarmos acerca disso? Quando nós falamos que o nosso Deus ele se relaciona com a criação,
Quando nós identificamos um tipo de mudança nesse possível relacionamento com Deus, não é Deus quem mudou, mas foi o próprio relacionamento das coisas criadas que mudaram. Então, quando a gente encontra, por exemplo, dentro de passagens bíblicas, afirmações como Deus determinando que um rei fosse morrer, e aí ele se arrepende, ora a Deus, pede misericórdia, e Deus age com misericórdia logo após, isso não é uma afirmação de que Deus mudou. Muito pelo contrário, é uma afirmação de que as circunstâncias mudaram. Deus sabia que aquele rei iria se arrepender dos seus pecados, e não só sabia, como ele implantou o arrependimento em seu coração, porque isso é uma obra de Deus. Lá em Romanos capítulo 2, verso 4, nos é afirmado que, por exemplo, é a misericórdia de Deus que conduz o homem ao arrependimento. Então, se um homem é conduzido por Deus ao arrependimento, não há que se falar numa mudança divina, porque foi ele que proporcionou a mudança no homem. Então, seria impossível a gente pensar numa mutabilidade de Deus diante dessas circunstâncias, porque desde os seus decretos que são ocultos para nós, o Senhor nunca mudou. Deuteronômio 29 fala a respeito disso, que as coisas reveladas são para o homem, mas as coisas que são ocultas pertencem a Deus. Os decretos eternos e imutáveis de Deus pertencem a Ele. E à medida que nós vemos Ele se relacionando e o homem mudando e Deus agindo conforme as mudanças humanas, nós percebemos ali uma mudança nas circunstâncias, não no caráter de Deus, ok? É por isso, por exemplo, que nós dizemos que quando Deus encarna, não há uma mutabilidade. Porque uma vez que ele se encarna, ele está apenas agindo na história como fez ao longo de todo o tempo, sem mudar a sua essência. Deus continua sendo Deus quando encarnado. Ele não perde essa característica por algum momento ou por momento nenhum, melhor dizendo. Então, o que nós podemos concluir a respeito do que nós falamos até agora? A primeira afirmação que nós falamos acerca da aceidade de Deus e a respeito também da sua unidade ou simplicidade, junto com a sua eternidade e imutabilidade, deve nos fazer lembrar que o nosso Deus ele não é um Deus que está em constante evolução. Ele sempre foi o mesmo ontem, hoje e eternamente. E ele também não tem formas distintas de se tratar ou se revelar quando nós pensamos a respeito do seu caráter especificamente. O que eu quero dizer com isso? Comumente, a gente vê algumas afirmações de, inclusive, alguns irmãos nossos, se referindo que o Deus do Antigo Testamento era de um jeito e que o Deus do Novo Testamento era de outro. Essa é uma afirmação extremamente equivocada. O mesmo Deus que apresentava o seu amor e a sua graça no Antigo Testamento e também a sua justiça, é o mesmo Deus que também apresenta a sua justiça no Novo Testamento e também o seu amor e a sua graça. E isso nós percebemos ao longo de todas as passagens bíblicas. Por mais que algumas pessoas possam recortar alguns eventos do Antigo Testamento, nós não podemos abandonar as diversas afirmações que ocorrem que Deus é um Deus amoroso, misericordioso e compassivo. O que é o Salmo 51, se não um arrependimento de Davi diante de uma misericórdia de Deus, que poderia fulminá-lo a qualquer momento pelo pecado que ele cometeu? Então, nós devemos, diante dessas afirmações, entender que o nosso Deus ele é único, ele não muda. Ok? Quanto os atributos que falam da soberania de Deus, o que a gente poderia dizer a respeito disso? Bom, quando nós falamos da soberania de Deus, é muito comum a gente apresentar uma série de atributos que, se eu fosse falar de cada um deles aqui, a gente passaria um bom tempo conversando a respeito disso. Eu precisei, inclusive, dentro dos nossos estudos, fazer algum tipo de conexão com alguns atributos para que a gente não pudesse falar de todos. Até porque não seria possível. Na Bíblia, nas Escrituras, a gente tem mais de 20 atributos sendo afirmados ao longo de todo o texto. Mas o fato é que nós vimos nas aulas passadas que o nosso Deus ele é afirmado constantemente como Senhor. E essa afirmação de Senhor denota algumas características, e eu separei 3 delas aqui para a gente pensar um pouco sobre. A primeira delas é aquilo que nós chamamos de controle. E por controle, o que eu quero dizer? Por controle, nós queremos dizer que Deus é rei.
soberano e governante sobre a criação, controlando todo o curso da história. Este controle ele é eficaz, uma vez que o poder de Deus alcança tudo aquilo que o seu propósito pensa, ok? Nenhum propósito de Deus foi frustrado ao longo do tempo. É isso que nós afirmamos acerca do controle de Deus, né? Nós temos diversas passagens que fazem afirmação acerca delas. Eu quero ler uma apenas com vocês, que está lá em Isaías capítulo 14, 24 ao 27. Diz assim: O Senhor dos Exércitos jurou, dizendo: Como pensei, assim será, e como determinei, assim acontecerá. Esmagarei a Assíria na minha terra, e nas minhas montanhas a pisarei, para que o seu jugo se afaste de Israel, e a sua carga se desvie dos ombros dele. Este é o plano que foi elaborado para toda a terra, e esta é a mão que está estendida sobre as nações. Pois se o Senhor dos Exércitos o determinou, quem poderá invadi-lo? Se a mão dele está estendida, quem a fará voltar atrás? Essa é uma clara afirmação de que o nosso Senhor é um Deus que é rei soberano sobre toda a criação e a controla. Ele rege as nações. Ele não rege somente a criação, assim como nós vimos lá em Colossenses 1, falando a respeito de Cristo que sustenta todas as coisas pelo seu poder, mas ele também é aquele que rege e controla toda a história. Aqui nós temos uma passagem do livro do profeta Isaías, na qual o profeta profere juízos acerca da Assíria. E assim aconteceu ao longo da história. Essa nação, nós sabemos, não mais existe, mas é uma prova cabal da existência do nosso Deus. Ok, irmãos? Além do seu controle, nós temos aquilo que nós chamamos de autoridade. Esse seria o segundo atributo do senhorio de Deus, da soberania de Deus. E por autoridade, nós temos uma afirmação que é muito correlata ao controle de Deus que eu acabei de falar. O que eu quero dizer com autoridade? Por autoridade, eu quero dizer que Deus tem o direito de fazer tudo aquilo que ele faz por meio do seu controle. Ok? Então, nós podemos extrair a sua autoridade do direito absoluto que ele tem de propriedade sobre todas as coisas. Todo mundo aqui tem bens, tem uma casa. E uma das coisas que o direito civil lhe confere é o direito de dispor, da maneira que você quiser, os seus bens. Não é assim? Deus, sendo criador de todas as coisas, fazendo tudo pelo poder da sua palavra, tem o direito de dispor das suas criaturas e da sua criação da maneira como ele quiser. Isso porque ele é dono dela, ok? E é por isso que ele possui o direito de dispor como as relações entre ele e as suas criaturas também devem acontecer. Ele é também o legislador de toda a moral. Ele é o legislador de tudo aquilo que nós devemos cumprir e obedecer. E isso tudo advém da sua autoridade. A gente tem uma Constituição, né? Vamos fazer uma analogia aqui ao que nós vemos no nosso Estado. Nós temos uma Constituição, que ela comete ali uma heresia muito grande, né? Logo nas primeiras frases dela, ela diz que todo poder emana do povo, todo poder emana de Deus. Mas ela diz que esse poder é exercido por meio dos representantes que votam as pautas, né? Então eles dispõem e legislam por uma autoridade que lhe foi conferida por um documento maior. Nesse caso, a própria existência do nosso Deus confere a ele a autoridade de dispor e de legislar tudo aquilo que nós cremos. E também não só legislar, mas como julgar quando qualquer coisa vai de encontro às leis que ele determinou. Então ele não é somente o juiz, ele não é somente o legislador, ele não é somente o executor, mas ele também é o juiz de todas as coisas, né? Graças a Deus, quando essas três coisas são juntas numa mesma figura política, né, que a gente vê é um relacionamento completamente despótico e tirano. Mas graças a Deus, o nosso Deus é tão bom
que ele tem as 3 características dentro dele e ele continua sendo justo, ok? Tá aí uma boa afirmação do pensamento tripartido político de como a gente deve seguir as coisas, por isso há divisão entre os poderes, né? Isso não se pode concentrar num homem só porque ele é pecador e falho. Infelizmente isso tem acontecido no nosso país. Mas apenas para a gente ilustrar essa questão da autoridade de Deus, eu queria ler um texto com vocês que se encontra lá em Deuteronômio capítulo 10, verso 14. Deuteronômio 10, 14 diz assim: Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, teu Deus, e a terra e tudo que nela há. Ok? Uma afirmação clara de que Deus tem possessão sobre todas as coisas. Ele tem a posse, ele tem o poder sobre tudo. E por fim, o terceiro atributo que eu quis apresentar hoje para os irmãos é um atributo chamado de presença, né? Mas essa presença é uma presença um tanto quanto diferente. Ela é uma presença pactual. Por presença, nós queremos afirmar que Deus pode agir sobre a criação, avaliando tudo o que acontece nela. Afinal de contas, ele é o juiz. Essa presença, ela não é uma presença qualquer, é uma presença que nós chamamos de pactual, porque por meio dela, Deus define os termos que precisam ser observados na relação com ele. Toda a história da redenção é uma história da presença pactual de Deus sendo revelada. E por fim, por meio de Cristo, a igreja é a habitação do seu Espírito. Então, o Espírito está presente na igreja, ok? Bom, o que nós podemos pensar um pouco acerca dessas afirmações que eu acabei de falar com vocês? Vocês devem lembrar que algumas aulas atrás, quando a gente falou a respeito do eu sou, uma das afirmações que nós fizemos é que ali, o que Deus estava querendo se revelar para Moisés, que ele é um Deus que estará presente continuamente no meio do seu povo. Ele não abandonou as promessas que ele havia feito a Abraão, a Isaac e a Jacó, mas naquele momento ele estava presente ao seu povo para libertá-los do Egito. Então esse eu sou, como nós vimos na semana retrasada, é uma afirmação da presença de Deus no meio do seu povo. Quando nós olhamos conforme a revelação de Deus vai sendo apresentada, essa presença de Deus ela vai ganhando mais corpo e notoriedade. Então, por exemplo, em Cristo, nós temos o Deus conosco, o Emanuel. Então, à medida que nós formos percebendo esse processo em que Deus vai se apresentando por meio da sua revelação progressiva, ele pactualmente vai definindo os termos da relação com o povo de Israel e vai se tornando cada vez mais presente no meio do seu povo. Então, no passado ele se revelou a Abraão, depois se revelou a Moisés dizendo que estaria com o povo de Israel. Apresenta-se o Cristo, que é Deus conosco. O Espírito vem para estar presente no meio da igreja. E por fim, o nosso Senhor Jesus Cristo irá tabernacular conosco, como diz lá em Apocalipse, quando é afirmado que não haverá mais templo, porque eis aí o tabernáculo de Deus com os homens, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Algo que nós vimos nas aulas de Apocalipse no ano passado. Então a presença de Deus é algo notório no meio do seu povo, e é também um atributo que denota não somente a onisciência de Deus e a sua onipresença, melhor dizendo, mais a onipresença do que a onisciência, a sua onipresença, mas também uma onipresença que busca o tempo todo se relacionar com as suas criaturas. Disso nós temos a afirmação da presença pactual de Deus. Por fim, nós temos a santidade de Deus, né? E esse seria um atributo que nós poderíamos chamar de atributo estético de Deus. Mas por que atributo estético de Deus? A santidade de Deus, ela destaca a distinção de Deus de tudo mais que existe. Ela demonstra a excelência da natureza divina, como diz A. W. Pink.
A santidade é, portanto, o atributo de Deus que lhe confere beleza, valor e perfeição. E por isso que normalmente se atribui o louvor a Deus na beleza da sua santidade, como está escrito em 2 Crônicas. Esta beleza, ela também é manifestada em cada atributo de Deus. Quando nós falamos acerca da santidade, a primeira afirmação que nós temos é que Deus é totalmente diferente de nós. Deus é santo, ele é separado da sua criação, ele é algo completamente distinto daquilo que nós somos. Essa santidade, ela não é somente um atributo específico, mas é um atributo que nós acabamos de afirmar estético. Estético porque ele é um atributo qualificador de Deus. Em que sentido ele é um atributo qualificador? Todos nós somos capazes de amar, mas Deus tem um amor santo. Todos nós nos iramos, mas a nossa ira é produto, muitas vezes, das paixões humanas. Deus é completamente impassivo. Ele não tem uma ira provocada por uma inveja. A ira dele é justa. Então nós podemos dizer que é uma ira santa. Tudo aquilo que Deus faz, aquilo que Deus é completamente santo, a ponto desse atributo ser afirmado lá em Isaías capítulo 6 por 3 vezes. Deus é santo, 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 para declarar completamente essa distância e essa beleza e valor de quem Deus de fato é. Então Deus é tão distante de nós que essa palavra confere a ele tudo aquilo que ele pode ter de maior quando comparado conosco. Quando a gente analisa Isaías capítulo 6, verso 3, no qual os serafins dizem uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória, nós percebemos que há uma certa compatibilidade entre a santidade de Deus e a sua glória, uma vez que a glória de Deus é a sua santidade sendo revelada ao homem. É tudo aquilo que torna Deus completamente distinto sendo apresentado ao homem. De forma que John Piper, por exemplo, define a glória de Deus como a sua infinita grandeza e beleza das suas inúmeras perfeições. Cada uma dessas perfeições sendo a própria santidade de Deus. Portanto, haja vista que Deus é completamente santo, o nosso relacionamento com Ele deve ser um relacionamento de profundo temor, uma vez que nós não somos santos, nós somos pecadores. É por isso que, por exemplo, quando nós encontramos uma série de textos bíblicos fazendo uma afirmação acerca da santidade de Deus e de uma revelação de Deus, o que nós temos é uma conclusão de homens que se recolhem com certo receio de morrerem diante dos seus pecados. Muito embora Deus se revele e isso deva gerar amor em nós, nós devemos também ter a certeza de que esse Deus é um Deus pessoal. E por ser pessoal, ele age em amor e justiça para conosco. Tá? Por amor, nós já sabemos que Deus ele é amor. Né? É a própria manifestação do seu ser. Ele é aquilo que é perfeitamente amor. Né? E Deus é o único ser que pode amar diferentemente de todos os outros seres, porque todo tipo de relação de amor busca no outro uma dependência, mas Deus é o único que pode amar sem depender de ninguém. Então, daí nós já temos uma afirmação de que o nosso amor não deve ser o amor que busca compreender o amor de Deus, mas é por meio do entendimento do amor dele que nós aprendemos a amar. Essa relação ela não pode ser invertida. Porque quando nós fazemos essa inversão, tentamos entender o amor de Deus por meio do nosso amor, nós acabamos por não amar a Deus verdadeiramente, nem a ninguém. É isso que nós chamamos de idolatria, por exemplo. O amor de Deus ele pode ser revelado de diversas maneiras na Bíblia, tá? Não há apenas aquela famosa afirmação que nós temos de que o amor é uma escolha de Deus, tá? Mas o amor ele também é revelado através do amor do Pai pelo seu Filho, o amor providencial de Deus sobre tudo que ele fez, a postura salvadora em relação ao mundo caído, o amor particular, efetivo e seletivo em relação aos eleitos.
E também um amor dirigido ao seu próprio povo em termos condicionais, muitas vezes. Obedeçam que vocês vão provar do meu amor. Existem várias passagens que afirmam isso, né? Eu tenho muitas delas aqui, mas o tempo não permite. Por fim, se Deus é amor e Ele é santo, nós temos um grande problema para equacionarmos aqui algumas coisas, né? Uma vez que, por ser santo, Ele odeia completamente o mal, ok? E Ele tem que atribuir o que é devido, uma vez que Ele é justo, né? Ele tem que atribuir ao mal aquilo que o mal merece. E nós somos pecadores, então nós merecemos a condenação. Mas pelo amor de Deus, nós sabemos que Ele é capaz de refrear a sua ira contra aqueles que são alvos desse amor. E a equalização do amor de Deus e da santidade de Deus na relação com o homem que é pecador é encontrado por meio da justiça de Deus. Justiça essa que nós temos visto em Romanos, nas exposições, ela se revela no Evangelho. Então, por justiça, nós podemos inferir que Deus atribui a todos aquilo que eles merecem, né? Deus, por exemplo, não imputa ao culpado a inocência. Isso está lá em Naum, capítulo 3. Essa retidão de Deus demanda que ele puna as ofensas contra a sua lei. Entretanto, a justiça de Deus, quando ela é acompanhada da misericórdia de Deus, dá o verdadeiro espaço para que ele providencie uma nova aliança, um novo pacto, que habilita com que o próprio Deus seja soberanamente aquele que cumpre a aliança que nós descumprimos e sofre os malefícios do descumprimento que nós deveríamos sofrer pela raça humana. Então, diante da afirmação da santidade de Deus e do amor de Deus, nós encontramos no Evangelho a justiça perfeita, que através de Cristo, tudo aquilo que nós merecíamos sofrer, passa a Ele, e tudo aquilo que Ele tem direito passa a nós, naquilo que nós chamamos de união com Cristo. E por meio dessa união poderosa, Deus agora pode nos aceitar, porque Ele não vê mais a nós, mas vê o seu Filho. E aí há uma grande briga que a gente tem muitas vezes. Por que Deus, Pai, sendo santo, justo, poderoso, envia o seu Filho para morrer por homens e aceitar esse sacrifício no nosso lugar? E a resposta mais perfeita que nós temos, ela está lá na primeira definição de atributo que nós demos, da simplicidade de Deus, de que Deus sendo um, a perfeita inteireza e harmonia no seu ser. E que, portanto, não há conflito de causa quando o juiz e o advogado são um. Vocês já pararam para imaginar como é um tribunal em que o juiz e o advogado concordam em absolutamente tudo? A sentença vai ser favorável ao advogado. Jesus, sendo esse advogado intercessor que intercedeu por nós, age com essa justiça, morre pelos nossos pecados e o seu sacrifício é completamente aceito por Deus, porque Ele e o Pai são um. Tá? Então, pode parecer um atributo simples, aquele que nós falamos lá no início, mas é na simplicidade, na unidade de Deus, que nós encontramos toda a coesão da salvação que nós temos em Cristo Jesus. E Ele só faz isso porque Ele é trino. Tá bom? Alguma dúvida?